Hariom, Namastê, olá pessoal, tudo bem? Bom, tô gravando aqui meio que no improviso essa terceira aula. Espero que o som não fique tão ruim. Vocês estão podendo ver, eu tô dentro aqui do carro, eu tô esperando meu filho aqui e vou otimizar o meu tempo, né? Gravando esse vídeo que eu pretendo não me estender tanto. Espero que dê tempo dele fazer o que ele veio fazer e eu gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Faz parte desse conjunto de aulas, né? Se é que a gente pode chamar assim, essa introdução ao Ayurveda. E literalmente é somente uma introdução, tá, gente? Porque o Ayurveda é um assunto muito extenso, muito amplo. E eu não sou um médico ayurvédico, né? Eu estudei o Ayurveda sobretudo para manutenção da minha saúde, né? Do corpo, da mente, né? Associada ao yoga. Eu conheci o Ayurveda através do yoga e foi tão importante para mim, né? Tão fundamental assim para eu me orientar, né? Como comer, o que fazer da vida, enfim. Nossa, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, sabe? Não é à toa. Isso foi uma solução e tanto para mim, né? Me ajudou muito em tantas coisas, assim como o yoga, né? Então a minha função é essa, motivar vocês e compartilhar com vocês o meu conhecimento. A gente só pode ensinar a partir da nossa experiência, afinal de contas, né? Então é isso, eu sou o exemplo vivo de que essas coisas realmente funcionam e dá pra gente se orientar e ter um estilo de vida fundamentado nesses preceitos que o Ayurveda está trazendo pra gente. Então nós falamos dos doshas, dos vatas e pitas e kapas, isso já está bem maduro, assim espero, né? E eles estão, o suporte dos doshas, quem são? Os 5 elementos, correto? Então o que a gente vai fazer hoje é estruturar esses 5 elementos. A gente vai falar um pouquinho sobre cosmogênesis, tá? No sentido assim, por que a visão dentro do yoga é essa, né? O que contextualiza os 5 elementos? Ou seja, do que é formado esse universo? Dos 5 elementos, né? Mas o princípio da criação desses 5 elementos, né? Como eles se criaram, como eles chegaram a se condensar, né, e se tornar os 5 elementos, isso que a gente tem de mais grosseiro, vamos assim dizer, na natureza ao nosso redor, que a gente pode ver, tocar, né, sentir, né? Então, da onde eles vieram esses 5 elementos, né? Então é meio que dá sentido para isso e, portanto, cosmogênese, né? A gênese, o início do cosmos. Então é um conceito, tá, gente? E isso faz parte de uma escola filosófica dentro da Índia que a gente chama de Sankhya, tá bom? Então, ó, pra gente não perder muito tempo, dá uma olhada agora nessa tabelinha que eu tô compartilhando aí com vocês, tá? Ó, tem uns nomes muito esquisitos aí, tá vendo? Purusha, Prakriti, Mahati, Ahankara, Manas, Tamatras, né? Essa é a nossa visão do universo que a gente vai desmembrar. Então, para a gente começar, vamos ver o que é o Sankhya, tá? Dá uma lida aí comigo. O Sankhya enumera e descreve 25 princípios da existência, são chamados de Tattva. Segundo ele, o surgimento do mundo manifesto se deu a partir da interação entre 2 polos, Purusha, que a gente traduz como consciência, e Prakriti, princípio substancial da natureza, um princípio substancial, uma substância. É Purusha que dá sentido a Prakriti, a partir da qual ocorre o surgimento dos demais princípios ou categorias existenciais, tá? Então, sem perder tempo, vamos definir então esse Purusha. Purusha é a alma universal, o espírito puro, consciência, né? É eterno, livre do tempo, ilimitado, autoevidente
e é o conhecedor, a testemunha, a presença, né? Consciência pura, isolada de sentidos e correlações com a matéria. Purusha é o imutável, sem desejos e sem inteligência. Seus atributos são imparciais. Ele é, tá? Eu coloquei aqui embaixo o verbo, né? Associando esse conceito àquele, ao que está na Gênese bíblica, né? No princípio era o verbo, e do verbo se fez carne, se fez homem, alguma coisa assim e tal, né? Aquela alegoria lá, né, do Antigo Testamento, né? Eu sempre aprendi, e cada vez mais estudando os Vedas e essas coisas todas, né, que esses manuscritos antigos, assim como é a Bíblia, né, e coisa e tal, eles têm que ser interpretados, né, pessoal? Porque se a gente levar as coisas, os dizeres ao pé da letra, dá ruim, sabe? Porque ali existia um floreamento, é uma poesia, né? As pessoas que escrevem esses textos, os mantras e coisa e tal, tem um poema ali por trás, tem uma magia, né? É até enigmático, a gente poderia dizer. Então, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda esses textos, os Vedas e coisa e tal, a gente tem que ter um guia, um professor, pessoas que detêm o conhecimento daquilo lá para nos dar as chaves, entende? Assim, as chaves que vão abrir o enigma, assim, entendeu? Porque é um grande enigma quando a gente interpreta essas coisas. O verbo, no princípio era o verbo, e do verbo, não sei o que. A gente tem que entender o que estava querendo ser dito ali por trás e não levar isso ao pé da letra, né? E aí tem N interpretações, né? Então, Purusha, um conceito de onipresença, onisciência, onipotência, né? Algo que permeia tudo, né? Uma causa primária de todas as coisas, né? Esse Purusha pra gente é meio imensurável, né? Porque a gente não conhece nada assim. A nossa referência é sempre sobre o tempo. Tudo tem um início pra gente, tem um meio, tem uma forma, tem um fim, tem um nome, né? É difícil a gente falar de uma coisa tão subjetiva, que não é objetiva, né? O que é subjetivo? É aquilo que não é objetivo, é subjetivo, né? É metafísico, portanto, né? Então, a gente não tem vocabulário, a gente não tem um alfabeto que a gente possa traduzir isso em palavras, entende? Por isso é tão difícil de falar desse princípio. A gente só pode dizer, conforme eu li aqui no texto, que ele é imutável. Ele é algo que não tem forma, que não se modifica, portanto ele não está sujeito ao tempo. Ele nunca teve um início e nunca vai ter um fim, essa coisa. Portanto ele é eterno, né? Ele está isento de forma, isento do tempo, entendeu? Ele sempre é, por isso que eu destaquei no final. É complexo a gente falar disso, né? Desse Purusha, desse Brahman, né? Na cultura védica a gente chama de Brahman, né? O grande criador, né? E ele é isento de características, de qualidade, entendeu? Até mesmo de inteligência, se a gente quiser, assim, né? Isso tudo isso permeia, isso é presença, né? Sempre presente, sem limitação alguma, né? Isento, livre de todo e qualquer tipo de limitação, né? De qualidades, de adjetivos, né? Algo assim, né? Super complexo da mente compreender. Mas esse é o Purusha, na nossa visão, tá? É um conceito de plenitude. Consciência, por isso que a gente traduz consciência, um tipo de... não tem outra palavra, né? Uma consciência sempre presente, né? E então, a seguir, esse Purusha, nessa visão do Sankhya, é como se o universo fosse um jogo entre Purusha e Prakriti. Prakriti vem de Prakruti, que a gente aprendeu da outra aula, né? Que é a nossa constituição predominante a nível de doshas, né? Tem relação, né? Inclusive, algumas escolas que ensinam a Ayurveda nem falam o termo Prakruti, falam Prakriti mesmo. Qual é a Prakriti
daquela pessoa. Se ela é Vata Pitta, Pitta Vata, né, Kapha Pitta, enfim. Eu aprendi como Prakruti e usei esse termo como, mas é sinônimo, tá bom? Então vamos ver aqui nessa visão agora quem que é essa Prakriti, né? Quem que faz esse casamento? O jogo da consciência e da substância é o grande fator que dá suporte para os 5 elementos e para o universo material como a gente conhece. Então dá uma lidinha aí comigo. Prakriti é o primeiro poder de manifestação, semente com potencial para tudo que venha a existir, vontade divina que deseja tornar-se muitos. Contém os 3 gunas, qualidades que permeiam toda a manifestação material em suas diversas formas. Só um comentário aqui em cima disso, né? Antes de seguir para as gunas, é isso, né? O grande poder o primeiro poder de manifestação. Purusha é imutável, não se manifesta, algo sempre presente. Prakriti é um aspecto desse Purusha, a gente pode dizer assim, que de alguma maneira se manifesta na forma desses 3 gunas, mas ele também tem as mesmas qualidades do Purusha, né? No sentido de estar sempre presente, imutável, eterno, livre do tempo, de mutabilidade, portanto, de formas, né? Ele só é mais substancial e manifesto por conta de conter as 3 gunas nele. E o que vem a ser então essas 3 gunas? Sattva, harmonia, Rajas, movimento, e Tamas, inércia, né? Elas são propriedades da natureza de todas as coisas. Só para finalizar aqui, devido à combinação do Purusha sobre a Prakriti, essas forças entram em movimento, fazendo com que um dos gunas se sobressaia, ocasionando a construção de vários outros elementos, tá? Então é isso, ok? Essas gunas, eles são princípios criativos, propriedades da criação, na forma de harmonia, né? Uma energia de harmonia na natureza, uma energia que a gente chama de Sattva, uma força, uma energia de ação, de atividade, né? De manifestação, que a gente chama de Rajas, é o poder das coisas entrarem em combustão e um princípio da energia, da atividade, da ação, entende? Portanto, e Tamas é o contrário. Tamas é a força, a capacidade do universo de se contrair, de se condensar, de virar sólido, mais grosseiro, entendeu? A gente vai falar muito sobre essas gunas, discutir muito na próxima aula sobre elas, tá? Mas essa Prakriti, a gente diz, portanto, que ela contém essas qualidades. Ela tem essa propriedade manifestada nela, e é como eu ressaltei no final, né? E a combinação desse Purusha com a Prakriti coloca em movimento essas gunas, ocasionando a construção de vários outros elementos no universo, tá? Assim é a nossa visão. Então, essa combinação entre Purusha e Prakriti vai desencadear, vai gerar, vai criar uma outra manifestação, um outro elemento, que a gente chama de Mahati. Então dá uma olhadinha aí, ó. Quando Prakriti sai de seu estado de equilíbrio e adquire especificações condicionadas, se diferencia em um quanto energético chamado Mahati. Mahati é a manifestação da Prakriti como inteligência cósmica, Buddhi, que contém as leis e os princípios que o processo de materialização deve seguir. Então esse Mahati, ele já é uma forma mais manifestada ainda, com mais características, aí sim, de inteligência, de Buddhi, de inteligência cósmica, né?
que permeia tudo, que se manifesta no universo através das leis, né? Eu já comentei isso em outros vídeos que eu já fiz, não sei se aqui com vocês, mas nós temos o entendimento que o universo, ele é vivo e pulsante. Não sei se vocês vão concordar comigo. E que ele é repleto de um conjunto de regras e leis que funcionam independente de eu gostar ou não gostar, né? É como o nosso sistema judicial, né? A gente tem que seguir um conjunto de regras, porque senão tudo vira uma bagunça na sociedade. Se deixar tudo livre, leve e solto, nós seres humanos ainda não temos maturidade emocional suficiente para sermos assim. Estamos caminhando para isso. Mas existem grandes civilizações, assim é dito, avançadíssimas, que já tem uma sociedade pautada no Dharma, né? E que funcionam muito bem sem precisar ter isso. Mas nós ainda não estamos nesse patamar. Fato é que a gente é gerido por leis, né? A nossa sociedade é regida por leis, cada um no seu quadrado, fazendo o que tem que fazer, beleza, tudo vai indo bem. O universo não é diferente, assim como é o macrocosmos, é o microcosmos. Então, se você olhar para o nosso universo, tem uma gama de leis que a gente desconhece e outras tantas que a gente já foi capaz de elucubrar, né, descobrir, saber, como a lei da gravidade, por exemplo, né, é uma lei que opera na natureza, independente de eu gostar ou não gostar, e a gente está sujeito a ela, e a gente tem várias leis de atração, leis de ação e reação, que a gente chama a lei do karma, né, a lei é lei, isso é lei, está implícito no universo, não tem como burlar. Ação e reação, toda causa, toda ação gera um fruto, né? Não tem como não ser assim, né? E a gente está sujeito a essa lei. O universo é regido por leis, portanto, lei física, lei psicológica, leis em geral. E esse Mahat é o grande manifestador, né, disso tudo. É a manifestação dessas leis, né? É um grande corpo cósmico daí, universal, de fato, que contém essas características e propriedades. Vamos dar mais uma esticadinha aqui, ó. Mahat, essa inteligência cósmica, portanto, é a primeira manifestação da matéria, o grande princípio gerador da vida, a gente diz. O domínio de Mahat é em si mesmo a criação ideal que transcende o tempo. É a origem do reino dos acontecimentos, dos fenômenos. Mahat é a mente divina. Através de Mahat cria-se o espaço, o tempo, a palavra divina e a semente da diferenciação, gente. Em nós, no indivíduo, Mahat torna-se Buddhi, o poder da inteligência pela qual podemos discernir o falso do verdadeiro, o certo do errado, o eterno do transitório. Mahat pode ser melhor associado ao conceito de Deus, um Criador, exercendo suas funções de criação, manutenção e desintegração das coisas, né? Eu coloquei do universo, né, das coisas, certo? Legal, né? Ficou bem claro, bem explicadinho esse texto, né? O princípio, o que é Mahat, né? Em si mesmo, a criação ideal, né? Então, agora, essa tríade, Purusha, Prakriti e Mahat, gente, a gente chama de Ishvara. Tudo isso é uma coisa só, né? O aspecto, dá uma lidinha aí comigo, imutável desse Ishvara é chamado de Purusha, que tem a mera capacidade de ser, pura consciência. O aspecto mutável dessa coisa é chamado de Prakriti, e tem a capacidade de ser percebida, é inerte e dotada daquelas 3 gunas. E Mahat é a manifestação da Prakriti, o reflexo da consciência em Mahat é Ishvara, manifesto na forma do cosmos. Olha que incrível essa visão, né? Então é Deus. Essa tríade a gente chama de Deus, cada um com as suas qualidades, características, né? E a conexão de tudo isso é a grande consciência cósmica que sustenta a vida. E nós somos uma centelha, uma fagulha disso. Afinal de contas, ela e tudo isso é a causa. E se ela é a causa, nós somos a consequência, o efeito.
A gente não pode encontrar na natureza nada que não venha de uma causa. Tudo quanto é coisa que existe ao seu redor, eu e você, qualquer objeto, eles têm que ter vindo de algum lugar. O nada não é capaz de criar nada. Não existe um nada, nunca existiu. Tudo é preenchido de consciência, entende? Então não existe um vácuo, um vazio, um nada. Nós não viemos do nada, nós viemos dessa tríade e somos ela, portanto. Essencialmente, o nosso eu verdadeiro é isso, né? Só que nessa criação, nesse movimento, né, do universo se manifestar até chegar aos 5 elementos, como a gente está vendo, as coisas vão se subdividindo. E esse Mahat, ele tem o poder, né? Está implícito nele, né, a capacidade, né, de gerar. Ele é a semente da diferenciação. E a diferenciação é conhecido por nós como Ahankara. Freud, Jung, esses caras que trouxeram essa palavra americana, ego, né, que estudaram a psique humana, não só eles, mas eu acho que tantos outros que eu desconheço, né? O nome ego é um nome que vem, até onde eu sei, da filosofia grega, né? O ego é algo em nós que centraliza tudo em mim mesmo, né? Que cria uma espécie de diferenciação, me desassocia dessa tríade maior, de alguma maneira, né? Então, compartilhando aí com vocês, Ahankara, o ego, é essa noção de eu, de ser eu, né? A causa da diferenciação. A gente diz que é um conjunto de pensamentos centralizadores que promovem preferências. O princípio da individualidade. Concorda? O que a gente pode dizer do ego, se não isso, né? Um conjunto de pensamentos centralizadores que promovem preferências. Eu quero isso, eu não gosto daquilo, né? Só que para ele atuar, esse ego, para ser quem ele é, ele precisa de humanas, de uma mente. O ego, só pelo ego, por si só, ele fica incompleto. Ele é só uma diferenciação daí. Mas conectado com uma mente, que é o próximo princípio, o próximo elemento que surge no universo, o universo contém a mente é parte inerente a ele, entendeu? Todo o universo é uma grande mente. Mahat é uma mente cósmica, né? Portanto, assim como é o macrocosmos, é o microcosmos, né? De novo, eu, você, a individualidade possui uma mente, né? E isso é o que a gente chama de manas, né? A gente pode ler junto aí, né? A mente. Manas é a mente condicionada, nossas emoções mais imaginação, quem coordena a atividade. Mesmo um átomo tem uma mente, eu destaquei isso. É difícil a gente falar da mente, porque a mente é super extensa, né? A gente não consegue subdividir a mente. Nós temos uma ideia da mente dentro da filosofia do Ayurveda, do Yoga. A gente diz que a mente é composta de pensamentos. O que é a mente senão um conjunto de pensamentos? Mas ela se subdivide em 4. A mente oscilante, né? Ou seja, os pensamentos múltiplos que vagueiam pela minha mente sem eu escolher nada, eles ficam saltitando ali. A gente está parado, do nada surge um pensamento e a gente começa a questionar sobre isso, ou passa alguém na nossa frente, ou a gente vê uma cena e vem aquele pensamento de algo que aconteceu, sei lá. São pensamentos oscilantes. A mente é composta disso, mas ela também é composta de um intelecto. Ela possui uma capacidade a partir daí de racionalizar, de objetivar aquilo, de pensar, de questionar, de fazer escolhas, tomar decisões, né? Nós, seres humanos, somos providos de buddhi. Isso é o que a gente chama de buddhi, a inteligência, né? Esse princípio que é Mahat em nós, né? Como já foi dito. Um animal não tem essa capacidade, né? Ele simplesmente reage instintivamente, mas nós não, nós refletimos, nós temos o poder de fazer escolha, de tomar decisões, né? Muito diferente. Mas ela também é composta de memória, né? A gente
lembranças múltiplas, né? Memória é um aspecto da nossa mente. E a gente diz que o ego também é um aspecto da mente. Como eu ressaltei, ele é um tipo de pensamento, a gente diz assim, centralizador de todos os outros. Esse é o ego, que centraliza tudo nele mesmo. Tá? Essa é a subdivisão quádrupla da mente que a gente diz, né, ensina e aprende no yoga, né? Então esse conjuntinho agora aí, Ahankara Manas, né, o fato deles estarem operantes na natureza e no universo, eles precisam de um palco agora para atuar, né? E esse palco, esse teatro cósmico é chamado de Tanmatras. Então dá uma olhadinha aí. Deixa eu só voltar aqui rapidamente, pessoal, aquela tabelinha que a gente começou a ver, ó, para vocês. Opa, aqui, ó, tá vendo? Ó, nós já chegamos até aqui, dá uma olhadinha aí na tabela, tá vendo? Agora a gente está vindo para cá, ó, os Tanmatras. Opa, os Tanmatras, que são o som, o tato, a visão, o paladar e o olfato. Mas deixa eu ler aqui o textinho que eu escrevi para ficar bonitinho, pra gente não pular etapas, né? Então vamos nessa, lê aí comigo, ó, os Tanmatras. São 5 ritmos nos quais a sinfonia cósmica é construída. 5 princípios que geram os instrumentos pelos quais o ego e a mente, Ahankara Manas, vão se relacionar com o universo, ou seja, é o palco do teatro cósmico, o universo formado dos 5 elementos, o qual nós podemos realizar nossa evolução, certo? Eu já destaquei, são as energias primordiais da audição, o som, né? O tato, as sensações, a visão relacionada à luz, o paladar ao sabor e o olfato ao odor. Tais energias são necessárias para a coordenação entre os órgãos dos sentidos e os objetos dos sentidos. São as formas sutis dos 5 elementos antes da sua diferenciação e objetos grosseiros. Ficou claro? O texto é bem explicativo, o que são os Tanmatras, né? As qualidades são propriedades, por isso eu falei, o teatro, o palco cósmico, né? O universo contém som, sensações, luz, né? Tudo para ser interpretado por quem? Pelos órgãos do sentido. Então o próximo elemento, né? Os Tanmatras manifestados precisam agora de órgãos para identificá-los, que são os órgãos dos sentidos, tá, gente? A gente chama isso de Gnana Indriyas. Dá uma olhadinha aí no texto. A gente escreve assim com J, gente, ó, no princípio, Gnana, né? Gna. O J tem som de Gui pra gente, tá? E esse Nha aqui tem um acento que eu não coloquei, mas, portanto, é Gnana Indriyas. Gnana é uma palavra para conhecimento. Então, aqui são os órgãos do conhecimento, tá? Os órgãos dos sentidos que vão fazer a gente conhecer as coisas, tá? Estes são instrumentos pelos quais a mente experimenta o mundo exterior. São as janelas do Ahankara Manas que esse Ahankara Manas tem para perceberem o universo. De várias formas eles se manifestam em todas as entidades individuais. Então, ouvidos, né? Quem são eles? São os ouvidos, a pele, os olhos, a língua, a boca, né? O nariz. 5 também, tá? Os órgãos dos sentidos. Eles estão relacionados ao som, ao tato, à visão, ao paladar e ao olfato, né? Dos Tanmatras, concorda? Porque, ó, os ouvidos é o órgão que nos capacita a perceber o som, certo? A pele é um instrumento que a gente tem para a gente poder sentir as sensações, o tato. Os olhos interpretam, eles decodificam a luz, né? Portanto, eles são o órgão da visão, a luz, né? A boca e a língua é o órgão capaz de identificar os sabores, o paladar, né? E o nariz é o órgão do olfato, capaz de sentir os odores da natureza, né? Do universo, os cheiros, ok? Logo em seguida, nós temos os Karmendriyas. Karma, né, de karme, karma, né, os órgãos de ação, a gente diz, né? Nós somos providos, seres viventes, somos providos de 5 órgãos de ação. Os instrumentos pelos quais a alma atua e se expressa no universo dimensional. Corresponde aos 5 órgãos
dos sentidos e aos 5 Jnanendriyas. Então quem são eles? Os órgãos de ação nosso. É a fala, né? O som, que está o nosso... Isso é a nossa forma de expressão, né? A nossa expressão. Então a fala. As mãos, que é o nosso instrumento de preensão, né? De pegar as coisas. Os pés, que é o nosso instrumento de locomoção. O ânus, né? Que é só uma analogia aqui ao nosso sistema de eliminação, né? E o sistema genital, que é o nosso instrumento de emissão, de proliferação da espécie, né? E a gente faz uma correlação com os órgãos do sentido e com os tamatras também. Porque veja bem, o que é a fala? A fala é um instrumento de expressão nossa, e o som ele se propaga pelo universo, pelo espaço, e quem capta ele é o ouvido, certo? Então estão conectados. A mão é o nosso instrumento de pegar as coisas, de apreensão. Portanto, ele está relacionado à pele. É através da pele que a gente pode sentir e perceber o pegar, né? Os pés, eles são o órgão da locomoção. E eles estão ligados aos olhos, à luz. Por quê? Porque você precisa enxergar para caminhar, senão você tropeça e cai. Entendeu? E o ânus, ele está conectado ao sistema de eliminação, ao paladar, à boca. Por quê? Porque você come, ao ingerir alguma coisa, você tem que colocar para fora. Não dá para você ficar comendo e armazenando tudo sem colocar para fora. Do jeito que você come, também tem que sair, né? Então, por isso que ele está relacionado à boca, entendeu? E o sistema genital, que é o nosso sistema de proliferação, né, da espécie, que todos os seres viventes possuem, está relacionado ao nariz, porque é através do odor, do cheiro, que a gente percebe o outro. Tipo essa coisa instintiva na natureza, a fêmea e o macho, que o macho sente os feromônios, os hormônios femininos para acasalar, né? Isso está relacionado ao olfato, tá ok? Os karmendriyas. E por fim, portanto, então, finalmente, o universo, de forma mais grosseira, ele se sintetiza, né? Sintetização, as palavras difíceis, do universo nos 5 Mahabhutas, nos 5 elementos, certo? Então, olha lá, os Mahabhutas, os 5 grandes elementos: terra, água, fogo, ar e éter ou espaço, representando as formas sólidas, líquidas, luminosas, gasosas e etéricas da matéria, que constitui o mundo exterior da experiência, incluindo o nosso corpo físico. Os órgãos dos sentidos e os órgãos de ação interagem com eles de maneira ativa e receptiva. Estes elementos funcionam tanto a nível sutil como denso ao mesmo tempo, e são apenas as formas densas dos elementos que nós experimentamos na matéria física. Os elementos sutis, ou tamatras, atuam na mente e no estado de sono. Bom, a gente já falou bastante deles, né? E a gente só vai correlacionar eles agora com os órgãos do sentido, os órgãos de ação, né? Karmendriyas, Jnanendriyas e os tamatras, como a gente fez, né? Afinal de contas, o Ahankara Manas, ele interage com o universo através de tudo isso. Então, o ouvido relacionado ao Jnanendriya da fala, como a gente já viu, ele está relacionado ao éter, ao espaço. Por quê? Porque é pelo espaço que o som se propaga. Então, o espaço, o elemento espaço está relacionado, conectado com isso, o ouvido, com a fala, com a expressão, tá? A pele está relacionada às mãos, como a gente já viu, né? E ao ar, né? Porque a gente percebe a sensação, o ar, ele toca na pele, o ar toca a pele, a gente pode sentir se está frio, se está quente, né? Então, a gente relaciona esse elemento ao órgão, ao tato, né? Ao tamatra tato. O ouvido é o tamatra do som, né? A pele é o tamatra do tato, né? Mãos, ar. Os olhos, a luz, né? Que codificam a luz, que estão relacionados ao pé,
para a gente poder caminhar, ele está relacionado ao fogo. Afinal de contas, quem que dá luz na natureza? Senão o fogo. O fogo clareia tudo, né? E a boca, relacionada ao ânus, a gente come, tem que eliminar. Está relacionada à água, né? A água é o sabor. A gente interpreta o gosto, o sabor pela salivação, concorda? Se você secar a saliva do seu corpo e comer, você não consegue perceber o sabor. Então, para você diluir o alimento, inclusive, esse alimento ele tem que ser molhado, formar um bolo alimentar para você poder engolir com as salivas. É a água. O sabor está relacionado com a boca, com a água, o elemento água, o elemento do sabor, né? E o nariz, a terra. Você percebe o cheiro da terra, né? A terra está relacionada ao olfato, os minerais, seus compostos todos, é perceptível pelo olfato, né? E aí é isso, tá certo? Muito legal, né? Que incrível essa... Deixa eu voltar aqui, gente. Agora sim, ó, dá uma olhadinha aí na tabela, fizemos tudo. Incrível, né? Essa visão, assim, de nós, né? Da constituição do universo, dos 5 elementos, como eu falei, né? Contextualizando os 5 elementos, como eles se manifestaram no universo e como as coisas realmente são feitas de 5 elementos. Então fica fácil, através agora do Ayurveda e da sabedoria dos doshas, analisando como a gente estava, os locais que são locais mais pita, o estilo de vida mais vata, mais kapha, os alimentos, né? Conectar tudo isso agora vai ficando cada vez mais fácil e a gente é convencido disso e a gente se torna mais capaz de gerir a nossa saúde, né? O jeito que a gente come, né? É bem extenso esse assunto, gente, principalmente se tratando de alimentação, sabe? Os alimentos, os sabores, na visão do Ayurveda, eles possuem os 5 elementos. Então, só um exemplo. As folhas verdes, por exemplo, escuras, elas são ricas em ar e espaço. Elas contêm essa característica de amargo, de ser amargo. Então, ele está relacionado ao dosha vata, né? Assim, tudo está linkado, né? Então, se você quer aumentar o seu vata, legal você comer mais folha verde escura crua. Se você quer diminuir o seu vata, se está muito, é legal você cozinhar essa folha, não comer talvez, né? Mas é só um exemplo, entendeu? Então tá tudo correlacionado com esses 5 elementos. E aí ficou muito mais fácil para mim, por exemplo, começar a gerenciar a minha comida, o meu dia a dia, o que eu visto, os lugares que eu frequento, se eles estão mais vata, se estão mais pita, se eu estou precisando mais disso, mais daquele elemento, se as estações do ano, de acordo com aquela estação do ano, está predominando mais uma energia de vata, de pita e de kapha, e aí eu equilibrar isso com comidas, com estilo de vida, exercícios e tudo mais, oposto, né? Para equilibrar, porque como a gente viu na aula passada, semelhante aumenta semelhante, oposto equilibra, lembra? Então a gente trazer os opostos para manter um equilíbrio de acordo com aquilo, e assim, pô, ficou muito mais fácil para mim começar a pensar em yoga, começar a pensar no meu dia a dia. A partir disso fez muito sentido essa explicação para mim também. Nós vamos na próxima aula então, pessoal, falar um pouquinho mais agora das gunas, né? Só para dar um parecer assim, breve, para antecipar qualquer coisa já. Tá vendo aqui embaixo? Olha aí a tabelinha de novo. Os Jnanendriyas, os Karmendriyas e os Mahabhutas, né? Eles são constituídos, predomina neles, né? Essas forças operantes da Prakriti que acarretam, né, que são responsáveis, vamos assim dizer, pela manifestação dos Jnanendriyas. Sattva é a guna responsável por isso. Ixi, acabou a bateria aqui do computador. Tudo bem, né? A gente já tinha feito. Sattva é a guna responsável pelos Jnanendriyas. Karma, né, Indriyas é Rajas, porque Rajas é essa força de ação, de atividade do universo, e os Karma Indriyas são os órgãos de ação, e os Mahabhutas é a força operante de tamas na natureza, né, condensando tudo, cristalizando tudo, é o poder de tamas na natureza, né, formando os 5 elementos.
Então essas gunas são qualidades inerentes ao universo, eles estão predominando o tempo todo em nós, e eles também são um grande fator. Na Bhagavad Gita, Krishna ensina e fala sobre as gunas. Em todos os textos, a grande maioria dos textos das Upanishads, os textos védicos, falam das gunas, né? E talvez, gente, outras literaturas bíblicas e coisa e tal também falem, mas com outra figura de palavra, né? Com outra configuração, entendeu? A gente consegue, sim, ao estudar outras vertentes de conhecimentos e associar, casar, né? Porque tá todo mundo falando de uma mesma coisa, né? Tá todo mundo querendo compreender a sua natureza, a sua essência, saber de onde veio, para onde que vai, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Tá todo mundo curioso, né? Todo mundo quer ser feliz. E para a gente ser feliz, não precisa muito, porque nessa visão, a felicidade já somos nós. Eu sou a felicidade, eu sou Brahma, eu sou Purusha, Prakriti, Mahat sou eu. Eu só estou me sentindo recortado. O Ahankara provocou isso em mim. A minha mente, né, me faz me sentir uma individualidade separada e recortada do todo. Mas Jesus e todos os sábios que passaram por essa terra sempre afirmaram para a gente: olha, sois Deus, você é imagem e semelhança de Deus, entendeu? Você não está separado disso, você é isso, essencialmente e fundamentalmente. E todo o sentido da vida é a nossa conexão. A religião é uma palavra que vem do grego, né, que significa religar, entendeu? Então essa conexão novamente. Por isso que o yoga é um tanto espiritualista, sabe? Porque o sentido do yoga, o objetivo de uma vida, de um estilo de yoga, é estabelecer essa reconexão de mim comigo mesmo, com aquilo que eu sempre fui e nunca deixarei de ser, né? Eternos, né? Imutáveis, livre de limitação. Essa é a nossa essência, né? Só que por enquanto eu estou num corpo agora, encarnado aqui, na forma de um corpo, com uma mente, repleto de desejos, e isso a gente diz no yoga que é a causa de todo sofrimento, né? A gente chama de kleshas, né? Tem um vídeo meu, no meu canal, sobre as emoções, que no primeiro e segundo vídeo eu faço uma explanação sobre esse assunto, sobre os kleshas, né? A causa do sofrimento. Então a busca nossa, né, é por moksha, é pela liberação dessa sensação de ser pequeno, de estar pequeno agora, né? E vários mestres alcançaram isso, Buda, Jesus e tantos outros, Krishnas, né, e tantos outros que aqui estiveram, já passaram por aqui, que atingem um grau de maturidade emocional muito grande, né, de compassividade, né, que nos levam, né, a essa reconexão com o divino em nós. Esse é o sentido da vida. Bom, é só isso, eu vou terminando por aqui, meu filho já deve estar chegando. Acho que deu tempo, espero que o áudio não tenha ficado muito ruim, porque eu tive que ligar o ar-condicionado aqui para gravar, porque está um calor danado aqui dentro do carro, mas eu quis otimizar o meu tempo, aproveitar e trazer mais esse pouquinho de conhecimento aí para vocês. E é como eu sempre digo, vamos discutindo isso agora em aula, espero que vocês estejam gostando. E vamos tirando as nossas dúvidas, conversando a respeito desses assuntos em aula, né? Eu acho que aí a gente pode se ajudar muito mais ainda, tá bom? Muito obrigado. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Harihi Om Namaste.